paz do Senhor, amém, irmão? Amém! Glória a Deus, amém, amém. É um prazer estar junto com os irmãos. Agradecer primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade. Estamos juntos aqui para adorar e obedecer o nome do Senhor. Também ação o nosso pastor Hélio. Ele mandou um abraço a pastora Claudinha, o pastor. E eu fico bastante sentido não poder estar junto aqui presente. Mas eu creio que em outra oportunidade ele vai estar junto. Amém? Vamos adorar então? Estamos aqui para adorar. Não somos cantores, somos adoradores. Amém? Tenho uma palavra para você. Eu creio que Deus tem uma palavra nessa noite para você, meu irmão, minha irmã. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus, aleluia, já está vindo. Esses dias Deus te viu chorar num canto escondido. Você mal conseguia falar, eu só ouvi o teu gemido. Mas o Deus que me enviou aqui sabe de tudo.
Essa é a promessa de Deus. Glória a Deus. Você pode dar um amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Uma rosa. Me dá, irmã, a permissão do pastor para nós louvar o nome do Senhor. Amém? Essa noite quero saudar a todos com a paz do Senhor. Dizer que eu estou feliz por estar aqui mais uma vez. Já estive aqui há algum tempo atrás, algum tempo mesmo, né, pastora? Aqui com vocês, com a pastora Cláudia e com o pastor Jorge. Estou feliz de ter a oportunidade de estar aqui novamente com vocês, amém? Cristo caminhava lentamente, passo a passo com decisão. De repente, alguém falou, alguém tocou-me, alguém no meio da multidão. Mestre, a multidão te oprime, de todos os lados aqui. Jesus disse, alguém tocou-me diferente, pois eu senti, saiu virtude de mim. Vamos adorar. Toque pela fé agora em Jesus. Pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé agora é só pedir. De Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Então uma mulher aproximou-se e disse, fui ao Senhor quem te tocou. Cristo ali falou-lhe muito suavemente, vai em paz, a tua fé te salvou. Toca pela fé agora Em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende as mãos, Jesus vai te tocar. Toca pela fé agora é só pedir. De Jesus virtude vai sair. Estende a mão, Jesus vai te tocar. Se queres alegria em tua vida, se queres a vitória em teu lar, canta para amor te transformar sem vida. Quando a mão de Deus te tocar, Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estende a mão, Jesus vai
só Ele sabe dar, né? Na hora da nossa aflição, Ele está ali com as mãos estendidas, né? Só para podermos tocar, pela fé, tocar em Jesus. Aleluia. Os irmãos possam sentar, irmãos, senão eu vou cansar vocês. Cada um de nós já passou um caminho difícil, né? Jesus está ali. Muitas vezes nós passamos despercebidos e não vimos, né? Aquele Jesus que um dia a gente não conheceu, hoje nós temos a oportunidade de conhecer Ele. Eu sou apaixonado por Jesus, irmãos, porque Ele me tirou do leito da morte, onde eu passei por 2 acidentes, onde os médicos diziam que não ia caminhar. Eu estou aqui para a honra e glória do Senhor. Eu, aonde eu vou, irmãos, o testemunho que Deus fez na minha vida. Eu passei 8 meses em cima de uma cama, acidente de caminhão. Em 2015, 2018 eu bati numa moto, irmãos. Satanás ainda é furioso contra aquele que faz a vontade dele, irmãos. Por isso nós temos que estar firmes com Ele, porque é que nem aquele louvor, a luta vem, mas nós passamos, o Jesus vai passando. Amém? Meu irmão, eu não sei qual foi o motivo que fez você cair, mas também não me importa, pois não foi para isso que eu vim aqui. Eu preciso te dizer que a igreja sente falta de você. Jesus Cristo veio especialmente para te receber. Vamos correndo, venha assumir o seu lugar. Toda a igreja se encontra orando para você voltar. Venha ver agora os anjos torcendo por você. Vai haver uma festa no céu para te receber. Meu irmão, se a tua cruz é tão pesada, não podes carregar. Vem comigo caminhando lado a lado, eu te ajudo a levar. O importante é que você retorne hoje ao lugar que é seu. Vem agora descansar a tua alma nos braços de Deus. Não venha correndo, venha assumir o seu lugar. Toda a igreja se encontra orando para você voltar. Venha ver agora os anjos torcendo por você. Vai haver uma festa no céu para te receber. Vai haver uma festa no céu para te receber. Glória a Deus, aleluia. Amém. Quero convidar um grupo de louvor para nessa adoração aqui. Vem. Toda a igreja também, vamos adorar junto. Se estão aqui para adorar, e estamos felizes, imagina como está Jesus, né, irmãos? Está feliz com a nossa adoração. Para te adorar, Senhor,
vez, irmãos, vamos colocar de pé. Vamos prestar nossa homenagem àquele que nos deu a vida, aquele que me deu a vida a cada um de nós. Ele está aqui. Eu sinto a presença muito forte de Deus aqui. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Vamos cantar junto, irmãos. Vamos fazer um coro para Jesus aqui. Porque Ele vive, posso ter. Aleluia. Porque Ele vive, ter por amar, mas eu está de quem? É Jesus que vive está. Deus enviou seu Filho amado para perdoar
morrer por meus pecados, mas ressurgiu equívoco, o Pai está. Vamos declarar, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vive está. Enquanto enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem detentar, querer agora o meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Que a graça do nosso amado Jesus seja sobre todos vós. Noite maravilhosa de bênção sobre a vida da nossa amada igreja neste lugar. Tão bom poder rever os nossos irmãos, como antes a irmã Laura já comentou sobre aqui a irmã Rosa, que no nosso início de conversão era ela e o seu esposo que louvavam o Senhor nos cultos, que nós estávamos ali servindo ao Senhor. E agora tivemos a alegria de conhecer o irmão Flávio, a irmã Eli e mais um grupo de irmãos ali em Itapaí. Quero mencionar aqui também nessa noite a família Maciel, os nossos irmãos queridos que estão aqui esta noite. Entre aqui a palavra e depois da Santa Ceia, o irmão Ademir vai estar louvando ao Senhor. Já vai preparando um louvor aí, irmão. E nós vamos nessa noite se alimentar do pão da vida que é Jesus. A Santa Ceia também, que é uma ordenança do nosso amado Jesus, até que Ele venha, que fique se erguendo essa bandeira, dizendo e lembrando do sacrifício dele na cruz. Irmãos, saúdo a todos de uma maneira geral, abraçando cada pessoa que aqui está e dizendo que você é bem-vindo na presença de Deus, na casa de Deus, e certamente Deus tem algo precioso que já está com as suas mãos gloriosas sobre a sua vida, a sua família e ministrando pelo seu grande amor. Nós vamos ler nessa noite no livro de Lucas, capítulo 8. Livro de Lucas, capítulo 8. O vento não quer me ajudar aqui, mas vamos lá. Lucas 8:19. À medida que a igreja vai encontrando os versículos, vão se colocando de pé em reverência à palavra do nosso amado Deus. Lucas 8:19.
texto bastante conhecido, e que bom que seja mesmo conhecido, porque a palavra de Deus, um todo, ela precisa que seja conhecida do seu povo. Vieram ter com ele sua mãe, seus irmãos, e não podiam aproximar-se por causa da concorrência de povo. E lhe comunicaram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. E ele, porém, lhes respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Querido Pai Celestial, nós estamos aqui com o propósito de te ouvir. Nós estamos aqui, Pai, com o propósito de te adorar. Pai amado, foi enviado um convite ao povo para estar presente neste culto, nessa noite. Queremos uma janta depois, mas o principal é queremos te ouvir. Queremos ouvir a voz do Senhor. O Senhor sabe como está o coração de cada irmão, cada irmã. Como tem sido este ano para cada um, Senhor. Quem sabe alguns estão chegando à finaleira deste ano e estão dizendo: estou cansado, estou afadigado, tomara que o ano que vem seja melhor. Ai, querido, mas nós sabemos que não tem a ver com a virada de ano, tem a ver, Pai, é com a virada, Pai, das nossas atitudes em relação ao Senhor. Meu Deus e meu Pai, nessa noite fala conosco, abençoa este povo para a honra e para a glória do maravilhoso nome do Senhor. A minha oração, Jesus, ministra a cada pessoa aqui, em nome de Jesus. Amém? Podem tomar os seus lugares dando glória para Deus. Irmãos, eu creio que numa reunião parecida com essa, a Bíblia não conta quantas pessoas tinha ali, mas menciona que os discípulos de Jesus estavam presentes, mas havia uma multidão, porque aqui o apóstolo Lucas, o escritor Lucas, ele descreve dizendo que a família de Jesus, os irmãos e a mãe de Jesus estavam do lado de fora do local onde eles se encontravam, para ali Jesus estar ministrando, e eles queriam adentrar, certamente queriam conversar com Jesus, queriam ouvir Jesus, mas certamente é por causa dos vínculos familiares que eles tinham. E a multidão era grandiosa, a Bíblia diz que havia uma concorrência do povo, aonde a mãe e os irmãos de Jesus não conseguiam chegar perto dele. Aí alguém veio e cutucou em Jesus e disse assim: ei, a tua mãe e teus irmãos estão lá fora, desejam ver-te, querem falar contigo. E aí Jesus, ele olha para a multidão, ele olha para os discípulos, ele olha para o povo que está presente, e a Bíblia diz, um escritor, eu não lembro se é Marcos ou Mateus, mas ele faz menção com a mão e ele aponta: minha mãe e os meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Irmão, sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Que eu acho algo tremendo, maravilhoso. É que desde o início, a Bíblia diz que Maria, ela engravidou pelo poder do Espírito Santo, e foi isso revelado de Deus até para José, o seu noivo, através de sonhos, de maneira que ele entendeu. E a Bíblia diz que a barriga de Maria ia crescendo, mas ela ia conferindo todas essas coisas que o anjo Gabriel havia lhe dito. Ela sabia que o que gerado nela não era apenas uma semente humana, mas ali tinha algo que vinha extraordinário dos céus no ventre dela. E Maria, ela sabia como se posicionar diante deste ministério poderoso do Filho Jesus Cristo, porque ela sabia quem era Deus. Tanto é que Maria sabia quem era Deus, que ela fora escolhida para ser a mãe de Jesus. E aí o tempo foi passando. Um dia Jesus, lá no templo, 12 anos de idade, havia uma festa em Jerusalém, e de repente a multidão vem vindo, e Maria e José, eles olham que é Jesus. E aí eles voltam e encontram Jesus no templo, dando um show de palavra de Deus para os doutores da
aí Maria diz para ele: meu filho, estávamos te procurando, já estávamos a caminho e resolvemos voltar porque não te achamos com a nossa multidão. Jesus disse: mulher, eu estava aqui cuidando dos negócios de meu Pai. Como é lindo, irmãos, quando alguém entende quem é Jesus e não se intromete na obra que ele quer realizar. Agora aqui Jesus ele está em outro cenário, ele está ali no culto, ele está ministrando para o povo e alguém vem, cutuca e quer fazer um charme para Jesus, certamente. Olha, você é importante, a multidão está te vendo aqui, mas tem gente mais importante que a multidão lá fora. Tua mãe e teus irmãos, eles querem falar contigo. Não, Jesus não foi indelicado em nenhuma das vezes. Até mesmo quando Jesus disse para Maria lá, quando houve a transformação da água em vinho, um pouquinho antes, quando a Maria disse para ele: meu filho, terminou o vinho no casamento. E aí Jesus diz para ela: mulher, ainda não é chegada a minha hora, que tenho eu contigo? Ali Jesus estava dizendo: Maria, mulher, parte humana aqui da terra que eu vim salvar, se toca, ainda não é a hora. Mas em nenhum momento Jesus é indelicado com a mãe, e eu provo isso. Depois dessa fase em que Jesus ele está ali afirmando a palavra para os discípulos e toda a multidão que está presente, dizendo assim: ó, todo aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica, esses são minha mãe e os meus irmãos, esses são a minha família. Maria certamente entendia isso já. Os irmãos de Jesus certamente entendiam isso já. Eles não estavam querendo roubar a atenção de Jesus, só estavam lá fora. Alguém achou de fazer a ponte. Irmãos, e quando Jesus ele afirma assim, dizendo: vocês estão querendo chamar minha atenção lá para a rua, para o sangue. O sangue que eu tive que nascer parte sangue para poder salvar a humanidade, para esse sangue ser sacrificado na cruz do Calvário, e vocês estão querendo tirar a atenção para o sangue. Mas eu estou aqui fazendo o que o meu Pai me mandou fazer, que é pregar a sua palavra e fazer com que o povo entenda as verdades que meu Pai deseja que a sua vontade seja feita. Porque desde que o homem e a mulher pecaram, já no jardim do Éden, deixaram de fazer a vontade do meu Pai e começaram a fazer as suas próprias vontades. E é fazendo as suas próprias vontades que o homem e a mulher deram os burros na água, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. Fazendo as suas vontades. Quantos caíram em armadilhas? Quantos destruíram suas vidas fazendo a sua vontade? Quantos estão no dia de hoje enrolados, preocupados, cheios de problemas por fazer a sua própria vontade? Aí Deus fala através da sua palavra, até vem num culto como esse. Ai, é linda essa mensagem, até dá uns arrepios quando eu escuto. Mas volta para casa e continua fazendo a sua vontade. E a vontade do Pai fica de lado. Aí Jesus, aqui o que ele está mencionando, ele está dizendo: a minha família, o plano de Deus para a terra é que a minha família, que se diz minha família, ouça a palavra do meu Pai e cumpra na sua vida. Esse realmente não tem ligação de sangue, mas tem ligação pelo Espírito, se torna uma nova criatura, nascido do poder de Deus. Aleluias! E nós sabemos que a família de Jesus é lindo demais, porque ela clama e Jesus responde. Aleluias! A família de Jesus, ela caminha pertinho de Jesus. A família de Jesus, ela tem desejo no coração de saber qual é a vontade do Pai que Jesus veio revelar aqui na terra. Porque somente Jesus conhece o coração do Pai. E a missão de Jesus nessa terra, irmãos, e através da sua palavra foi revelar para nós a vontade do Pai, o coração do Pai. Sabe por que quanto ao arrebatamento da igreja, quiseram saber de Jesus quando seria essa data? Jesus disse assim: olha, eu não sei
da igreja na terra, como ele veio revelar o coração do Pai para a igreja saberia essa data. E ela deve de ser uma surpresa, porque vai ser como num piscar de olhos que o povo vai subir daqui. Por isso que cada um de nós, irmãos, num culto como esse, nessa noite, noite de Santa Ceia, noite de ajustar os cintos para poder subir para o céu, é de a gente pensar: será que eu estou realmente cumprindo com a vontade de Deus para mim, para minha pessoa? Isso aqui não é apenas uma coisa que eu vivo escutando, mas eu não estou nem aí. Irmão, Jesus ama muito você, cada um de nós que está aqui, e por cada vida que se encontra na face da terra, que tem um fôlego de vida, Jesus ama. E Ele verteu o sangue com esperança de salvar a todos. Mas infelizmente nem todos serão salvos, mas somente aqueles que crerem em Jesus e entregaram suas vidas para Ele, cumprindo a vontade de Deus. A família, irmãos, a família é tão importante. E eu gostaria de mencionar aqui, lá quando foi instituída a primeira Páscoa, no livro de Êxodo 12, quando Moisés dá uma ordem que Deus mandou ele falar ao povo, dizendo: vocês se preparem aí as famílias, preparem aí o cordeiro, que baste para vocês passar a noite ali da Páscoa e assar esse cordeiro, os pães asmos, as ervas amargas. Se a família de vocês é pequena, chama a família do vizinho, irmão de vocês, para dentro de casa. Mas olha o detalhe: o sangue dos cordeiros que vocês matarem, que vocês imolarem, este sangue, ele deve de ser colocado como pintura nos umbrais das portas das casas de vocês. Isso vai ser um sinal de que ali tem família de Deus dentro do Egito, porque o anjo da morte vai passar a meia-noite e ele vai ferir os primogênitos do Egito, uma afronta a Faraó, que não quer liberar o povo para sair do Egito. E ali, a família de Deus, irmãos, olha o trabalho dessa gente, matando os cordeiros, contando a quantia de gente para estar dentro de cada lar e pintando os umbrais com o sangue. Pode até ter um pouco de trabalho. Quem sabe você está me ouvindo aqui essa noite e está pensando: mas pastor, eu já sei que a palavra de Deus diz que eu tenho que cumprir com a vontade de Deus, mas não é fácil. Dá trabalho, pastor. É mais fácil viver no pecado. É mais fácil fazer coisa errada do que fazer a vontade de Deus. Mas deixa eu contar o finalzinho aqui do que aconteceu depois de todo o trabalho que o povo, família de Deus, teve lá dentro do Egito. A hora que era meia-noite, houve-se um alarido dentro do Egito da mortandade, porque o anjo da morte passa naquele lugar, ferindo até mesmo o filho mais velho de Faraó. E aí, naquela hora, cada hebreu, cada família de Deus de verdade, porque cumpriu com a palavra e a vontade de Deus, estava salvo. Seus filhos mais velhos, tudo vivo. Seus animais, tudo vivo. Irmãos, isso aqui é um privilégio da família de Deus. Pode passar um pouquinho de trabalho, dobrando os joelhos, orando, fazendo renúncia, clamando ao Senhor, renunciando o pecado, ouvindo críticas dos demais muitas vezes, mas indo de cabeça erguida e sabendo: eu estou ouvindo Deus e eu estou praticando o que Deus está dizendo na minha vida, e eu estou aguardando a minha entrada na terra prometida, a Canaã celestial. Aleluias. Meus irmãos, o Senhor sabe lidar com a família dele, e Ele trata cada filho do jeito que precisa tratar. Eu não sei o que você está enfrentando aqui essa noite. Se você está tudo bem com você, ou você está enfrentando lutas, dificuldades, e às vezes você até pensa assim: por causa de quê? Eu sendo cristão, eu estou enfrentando esta situação. Eu gostaria de lembrar aqui da parábola contada por Jesus no livro de Lucas 15, quando ele fala do filho pródigo.
Irmãos, você já viu gente insatisfeita em estar num bom lugar? Sempre reclamando, sempre botando defeito. Coloca comida lá na mesa e reclama: isso aqui não está do meu gosto, isso aqui não está do meu jeito que eu gosto, tem que ser do meu jeito. Irmãos, se tem comida, se tem um lar, se você tem para onde ir, para de reclamar, irmão, de barriga cheia. Aleluias! O Pai está mandando dizer nesta noite que Ele está lidando com cada um individualmente e enviando o tratamento que cada um precisa do seu jeito. Porque Ele não deseja que ninguém perca a sua salvação, mas que todos sejam aperfeiçoados no poder da palavra dEle. E aí aquele cabeça liviana chegou para o pai e disse assim: pai, me dá parte da minha herança aí, ó. Reparte entre a gente a herança. Esse filho mais novo fez uma afronta para o pai. Irmãos, e quantas vezes tem gente que até serve a Deus, pensa que serve a Deus e se levanta contra Deus e pensa assim, para me afrontar o Senhor. Afronta com as suas palavreadas, afronta com xingamentos, afronta sabendo a verdade e querendo viver uma mentira. Afronta. O filho mais novo foi lá e afrontou o pai, porque isso aqui, ó, repartir herança, hoje até tem alguns casos que os pais preferem fazer em vida, mas lá no passado era uma afronta para o pai dividir a herança, porque era como que o filho estivesse dizendo: velho, morre, nós queremos o que nos cabe a nós. Foi o que o filho pródigo fez, irmãos. Afrontou o pai, magoou o pai, chateou o pai. E aí o pai, seus irmãos estão aqui, né? Daqui a pouco estão pensando: que camarada bom de levar um laço, né? Os irmãos que são pai aí, vontade de dar um laço nesse cara. Aí vamos ver como é que foi que Jesus, ele fez a comparação de Deus aqui. Aí o pai olhou para os filhos, para o filho mais novo e disse: tu quer? Pegou parte. Olha, esse pai é sábio. Nós estamos falando de Deus aqui, irmãos. Não se queixe de Deus, não reclame de Deus. Se aproxime de Deus e ouça o que Deus tem para ti. Esse filho, depois que o pai repartiu a herança, o pai disse: tá, vou te dar parte da tua herança, mas parte ficou em suas mãos. Aquele filho passou uns dias dentro de casa e disse assim: pai, eu vou embora, não vou ficar mais aqui. Pegou lá toda a grana disponível a ele e viajou. Enquanto ele andava, os amigos, tinha dinheiro, né? Tinha fama. Vamos se aproximar. Tem gente, irmãos, que só é amigo na hora que tu tem alguma coisa para oferecer. Na hora que perde os teus bens, na hora que você perde saúde, na hora que você perde realmente as tuas condições físicas, só quem é amigo de verdade te procura. Mas nem todos. O filho pródigo teve essa experiência. Terminou o dinheiro, terminou os amigos. Mas só que o estômago pediu comida. E ele estava ali raquítico de fome e foi bater na porta dos fazendeiros. E um que criava porcos abriu a porta para esse rapazinho, cabeça liviana, e disse para ele: você pode apacentar os porcos aqui, dar comida para ele, e você vai poder se alimentar aqui em casa. E ele ficou ali, raquítico de fome. A Bíblia diz, o próprio Cristo aqui enfatizando, que este rapaz tinha vontade de comer da comida que dava para os porcos. Nossa, que estado chega uma pessoa de ir para a beira do chiqueiro e querer se alimentar do que os porcos estão comendo. Mas infelizmente na vida espiritual acontece do mesmo jeito, irmãos. Às vezes tem pessoas que estão bem na casa do Pai, estão bem servidos de palavra, bem servidos de cuidado do Pai, da misericórdia de Deus, do carinho dos irmãos, do aconchego da igreja. Tem uma igreja, mas daqui a pouco, quer saber? Não quero saber mais de igreja. Eu vou lá para o mundão e eu ainda vou me jogar
do chiqueiro, na lama, querendo comer a comida dos porcos. Infelizmente acontece isso. Por isso você que está na casa de Deus hoje, irmãos, aproveita o teu tempo, aproveita a tua oportunidade, não despreza Deus, não despreza a palavra de Deus, não despreza a comunhão com os irmãos. Hoje é culto de Santa Ceia e a comunhão é com Jesus e com os irmãos. Aí, o pai fica lá esperando o filho pródigo com as porteiras abertas, porque um dia eu espero que esse meu filho volte. Aí o outro mais velho está lá trabalhando, nada falou até então. Mas um dia o filho mais novo resolve voltar para casa e ele diz assim para si mesmo. E que coisa boa, irmãos. A melhor coisa que tem na vida de uma pessoa é quando ela se arrepende e toma uma atitude. Porque o arrependimento emocional que chora, faz algazarra, não é arrependimento. Arrependimento é quando dá os passos em direção à mudança. Aquele rapaz, ele colocou a mão na cabeça e pensou: na casa do meu pai, até os jornaleiros, até os empregados comem do bom e do melhor. E eu aqui padecendo necessidade, sem ser preciso, só por causa da cabeça dura de eu ter feito isso com meu pai. Mas eu vou voltar lá. Eu vou voltar lá e vou pedir para ele que me receba na família, não como um familiar, mais como um filho, mas como um empregado da casa. Atitude bonita do filho pródigo. A gente precisa criticar quando é necessário, mas quando há um acerto, irmãos, a gente precisa aplaudir também. E ali foi um momento de aplausos na vida do filho pródigo, porque ele retorna à casa do pai. E ao longe, olha a cena linda, igreja. Isso aqui é para a igreja, é para o povo de Deus. Ao longe, Jesus disse que aquele pai avistou o filho, barbudo, raquítico, caminhando devagarinho pela fraqueza. Mas lá vem o meu filho, ele vem caminhando fraquinho, mas ele vem vindo. Meu filho vem vindo sem forças, mas ele vem vindo. E se alguém me ouve aqui essa noite com pouca força, mas volte-se para o Senhor enquanto é tempo. Volte-se com os passinhos que tu tens, porque a bênção é tua. O filho se aproxima do pai, e quando se aproxima do pai, e o pai o abraça num abraço forte, porque é isso que Deus faz com todo aquele que se volta de verdade para ele. O pai abraça de verdade, Deus abraça de verdade. Aleluia. Deus abraça de verdade. O filho começou a querer se explicar para o pai e dizer: me recebe como empregado. E o pai, e aí acontece algo muito lindo. Vem para cá, meu filho, vai tomar um banho, tira essa sujeira. Porque quando alguém se chega para Jesus, a primeira coisa que acontece na vida daquela pessoa é uma limpeza pelo poder da palavra de Deus. Há mudanças, há transformações, a sujeira tem que sair. E aí o pai diz assim aos empregados: vão lá agora e matem um novilho gordo, porque vai ter festa na casa. Tragam roupas limpas para este meu filho. Tragam um anel para colocar na sua mão e tragam sandálias para os seus pés. O anel que eu gostaria de enfatizar aqui essa noite. O anel muito importante, porque o anel, ele simbolizava que ele pertenceria novamente à família. Era o anel da família, o anel de filho que o pai estava trazendo. Aqui nessa noite, irmãos, nós vamos estar celebrando a Santa Ceia. A Santa Ceia, Jesus disse que é a nova e eterna aliança. O que é uma aliança? A aliança, ela é um anel, só que com um tom mais forte. A aliança, ela não tem fim. O pai ali estava colocando na mão do filho um anel de pertencer novamente à casa do pai e não ser um empregado, mas ser filho. O passado estava agora sendo perdoado pelo pai. O anel também simbolizava o anel do perdão, o anel da reconciliação, o anel da restauração na vida daquele moço. Aleluias! E todos nós, quando viemos para
nós tomamos uma atitude por Cristo, as vestes que nós vestimos lá no mundo, eu estou falando no lado espiritual, elas são tiradas de nós e vêm para nós vestes branqueadas pelo poder de Deus. Aleluias! Há uma vestidura nova para aquele que vem para Jesus de verdade. Há na sua vida a aliança da nova e eterna, da nova e eterna aliança, esse anel que é colocado na vida do cristão, que é renovado a cada Santa Ceia que nós celebramos. Aleluias! Nós somos a família de Deus. E na família de Deus, irmãos, se nós parar para pensar, nós falamos aqui essa noite do povo que estava lá no Egito. A família de Deus tem proteção. A família de Deus tem livramento. A família de Deus tem cuidado. A família de Deus ouve a palavra de Deus e executa em seus caminhos. A família de Deus tem privilégios. Você é um privilegiado. Você é uma privilegiada por pertencer a Jesus. Aleluias! Que nessa noite nós possamos ouvir da mesma forma que aquelas pessoas estavam naquele círculo, quando Jesus disse: minha mãe e os meus irmãos é todo aquele que ouve a palavra do meu Pai e ela a executa em seus dias. Amém? Vamos se colocar de pé na presença de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Nessa noite, irmãos, aqui presencial ou até mesmo através dessa transmissão, a pessoa que ouviu essa palavra e deseja fazer um propósito com Deus, entregando a sua vida ao Senhor verdadeiramente, é uma noite de fazer propósito, é uma noite de fazer aliança, é uma noite de tomar atitudes pela fé e romper com coisas ruins na sua vida. Aleluia, porque o dono da bênção está aqui, Jesus, o Filho de Deus, e Ele garante isso para você. Mas você precisa tomar a sua decisão de verdade. Não pode ficar cocheando entre dois pensamentos. Eu quero a minha vida velha, mas eu também gosto de Jesus. Aí não tem divisão. A Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não divide a glória dele com religião. Deus não divide a glória dele com outros deuses. Deus não divide a glória dele com homem, com mulher, com ninguém. A glória é exclusivamente do Deus que fez céus e terra. E cabe a mim e a você entender isso e tomar uma atitude para valer. Porque com Deus não precisa ficar pensando duas vezes, mas correr em direção a Ele, se entregar em seus braços. Aleluia, Pai querido, maravilhoso. Eu oro agora pelo povo do Senhor, pela tua família, porque eu sei, Pai amado, que tu estás olhando neste lugar, e está olhando para os corações, está olhando para as vidas, e o Senhor sabe contar nos dedos aqueles que têm o anel de família já. Mas eu sei que o Senhor está com o anel de família na mão para dar a pessoas que queiram recebê-lo. Aleluia. Obrigado, Jesus, pelo teu amor infinito, grandioso, que mesmo quando nós pisamos na bola e erramos feio muitas vezes com os irmãos, erramos feio muitas vezes contra a própria pessoa do Senhor, contra a Trindade, mas o Senhor, no teu infinito amor e misericórdia, se volta em amor quando nos arrependemos. Abraça esse irmão, essa irmã, e dá vitória a este povo para a glória e para a honra do teu nome. E ao sair do culto nessa noite, pessoas, Pai amado, tenham suas vidas com um desejo
de Jesus.